Bem-vindos a mais um Jump Talk. Jump Talk, para quem não conhece, sempre a primeira vez de todo mundo ouvindo um podcast. O Jump Talk é o podcast da Jump, onde a gente traz convidados muito interessantes para falar sobre as suas carreiras, sobre as suas experiências, sempre falando sobre transformação digital, dados, inteligência artificial e outros assuntos do mundo de tecnologia. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, Vanessa Takaoka. Vanessa Takaoka, eu vou deixar ela se apresentar, né? Mas a gente vai, durante essa 1 hora, né, durante o tempo do podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital, a gente vai falar um pouquinho sobre como que é a tecnologia voltada para o mundo da educação, né? E outros assuntos aí importantes sobre também diversidade na área de tecnologia. A Vanessa tem participado de muitas palestras falando sobre esse tema também, e eu acho legal a gente aproveitar do conhecimento dela, porque pode ser muito enriquecedor. Também estou aqui com o Rafael Capua, nosso CEO, e Vanessa, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, de bater esse papo com vocês, espero que possa contribuir aí para todo o grupo aí de tecnologia, né, para os espectadores, trazer um pouco do meu conhecimento aí. Com certeza. Vanessa, para a gente começar, queria que você se apresentasse. Quem é Vanessa, né? Falar um pouquinho da sua carreira, da sua experiência. Bom, então, Vanessa Takaoka ali, já pegando o LinkedIn. Eu vou começar de trás para frente, né? Hoje eu tô responsável por toda a jornada da matrícula, atendimento, marketing, vendas, por aí, da Ânima Educação. A Ânima Educação, para quem não conhece, é um grupo, né, grande de educação, é um dos maiores, que tem 18 marcas no seu hall, entre graduação, pós-graduação, cursos livres, especializados, né? E aí, para quem não conhece, né, o grupo, aqui em São Paulo, né, onde a gente está, acho que as marcas mais conhecidas são a UAN e a São Judas, mas tem a Singularity Brasil também, tem a própria Le Cordon Bleu, né, a escola de culinária, então tem a EBRAD de Direito, né, então a gente tem algumas linhas de especialidade, além da graduação e a pós-graduação, que é o ensino mais regulado do MEC. Sim. Falando de antes da Ânima, Você não veio de educação? Não vim. Então, tem uma pegadinha aí. Olha só. Eu vou fazer o hiato aqui, né? A minha primeira experiência ainda durante a faculdade em tecnologia foi numa empresa de educação. Só que eu fui o TI de uma escola técnica grande em São José dos Campos, que é onde eu moro atualmente. Sabe aquele da secretaria que pega a secretária pega a nota assim, pega a nota, leva, lança ali, tira do aluno e tal. Fui essa, e também eu trabalhei numa empresa que me convidou a partir do que ela estava fazendo implantação, né, do sistema lá, para trabalhar, chama Sofia Gestão Escolar, é até conhecida de ensino médio, tal, né? Sofia Biblioteca, enfim. Na época ela tinha, sei lá, acho que 50 funcionários no máximo. Hoje já está bem grande, né? Atende o Brasil todo. E de lá, quando você trabalha em empresa assim menor, vocês sabem como é, né? A gente faz de tudo. Então, faz tudo, você tem que se virar. Até dar treinamento de bicicleta eu já dei. Então, eu fiquei sabendo que eu tenho essa lenda até hoje, viu? Lá, eu virei essa coisa. Alguém já deu treinamento de bicicleta aqui. E aí, nesse ato, né, entre Ânima Educação e tal, eu fiquei 14 anos em Telecom. Então, fiz minha carreira na Vivo, né? Ainda quando era só Vivo, quando era móvel só. E aí passei por, acho que 8 fusões de lá durante esses 14 anos.
Então, eu tive a oportunidade de rodar bastante dentro da empresa, cresci na empresa, porque eu entrei como júnior, usando aparelho nos dentes, até chegar a gerente sênior, né? E aí, onde eu vim para a oportunidade de tornar diretora aqui na Ânima Educação. Bacana, muito bom. E hoje na Ânima Educação, você cuida então de toda essa jornada do aluno. A experiência, né? né? Toda a experiência do aluno. Uhum. E pensando na transformação digital dessa experiência do aluno, correto? Exatamente. E experiência do aluno é um termo que a gente sempre usa, né? E experiência do aluno, desculpa. Transformação digital é um termo que a gente sempre usa, mas normalmente a gente sempre fala sobre o fim da tecnologia, né? Então a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de Martech, mas a transformação digital é uma disciplina que é muito importante e que ela é o meio para tudo isso acontecer, né? É isso aí. Como que você enxerga a transformação digital? Como que você entende transformação digital? Então, você falou de disciplina, né? É algo engraçado, porque eu não tive essa disciplina. Não, a gente nunca tem. A gente não teve. Não. Sou da geração Y, talvez os olhos rasgados aqui podem achar que não é tanto, mas sou da geração Y. E eu vivi, né, há 20 anos atrás, quando me formei, não tinha. Eu fiz ciência da computação. Então, a gente estudava fundamentos, né, da tecnologia e tal. Então, a transformação digital eu aprendi fazendo. Exato. Né? O que acho que quem faz tecnologia sabe que acho que esse é a melhor forma de aprender, né? Em TI. E aí, o que eu entendo por transformação digital? Virou um termo muito utilizado, principalmente no período da pandemia, para explicitar. Acho que todo profissional de tecnologia vem fazendo desde que a tecnologia se tornou fundamental. Que é fazer transformação, fazer acontecer por meio de ferramentas, processos, pessoas. Então, acho que, de uma certa forma, isso tudo foi empacotado, né? Então, quando a gente coloca, é um conjunto de ferramentas, de soluções, né? Porque à medida que o tempo foi passando, novas soluções foram surgindo, todos esses sistemas. Martech, IA, BPM, e um monte de siglinha. Foram surgindo dali, e aí acho que o profissional de tecnologia, antes ele estava, vamos falar em duas eras aí, né? Antes de surgir o termo transformação digital, ele estava muito focado em executar o que a área de negócio pedia, né? Eu tenho aqui uma lista, preciso transformar isso numa solução e entregar do outro lado para o cara usar. Um usuário, né? Era usuário esse termo. Hoje, eu acho que está muito mais amplo o conceito. Então, fazer o software é um pedaço. Exato. Sim. Eu acho que até é o menor, né, entre eles. Então, para mim, transformação digital, falando dessa pós-era, né, quando o nome surgiu, ele está muito mais amplo no sentido de transformar a companhia, né? Então, eu lembro de, sei lá, acho que 10 anos atrás, quando o termo era novo ainda, um palestrante que foi na empresa que eu estava falando sobre, olha, daqui um tempo, e esse tempo já está aí, né? As empresas serão de tecnologia que vendem alguma coisa. E é isso, né? Se você for pensar, por exemplo, uma companhia aérea, ela existe sem tecnologia? Não, ela não existe. Da forma como ela é hoje, o negócio não existe. Mesma educação que eu tô, né? Então, beleza, você até consegue fazer um ensino ali numa sala de aula, um modelo tradicional e tal, mas em larga escala é quase impossível, né? Ainda mais pensando no tamanho do Brasil, né? Que a gente tem para poder alcançar. Tanto a aceleração aí do EAD, de cursos livres, cursos com micro certificações, que foi o que caminhou. Então, assim, transformação digital está muito além. E tem um componente muito forte. A frase é meio polêmica, né? Tem gente que usa de que transformação digital não é sobre sistemas, é sobre pessoas. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. Sim. Eu sou da linha mais que concorda. Mais que concorda. Porque eu acho que a transformação digital começa com pessoas. Sim. Por quê? A partir do momento que eu tenho a consciência que eu preciso me transformar digitalmente,
aí eu inicio todo o processo de revisitar processo, né, de implementar soluções, de buscar dados, né, para eu me alimentar, virar data-driven. Aí tem todos os componentes, né, que a transformação digital traz de plataformas mais sustentáveis, né, para que você consiga responder mais rapidamente às mudanças que vão acontecendo. Sim. Eu achei bem interessante o comentário da Vanessa que, na verdade, a gente TI já vem fazendo isso desde o começo, né? Ela, desde sempre a gente trabalha transformando, né, as áreas. Você comentou agora, automatizar processo, trazer dados, sempre é feito isso, mas o nome mesmo, né, o conceito, empacotar o conceito de transformação digital, ele é algo mais recente, né? Que você comentou, essa disciplina não existia. Não. Mas é algo que a gente vive e vem fazendo há muito tempo, né? Exatamente. Mas eu acho que assim, você voltou lá atrás, né? Quando você se formou em ciência da computação. Também me formei em ciência da computação e eu lembro que desde o dia 1 eu já estava defasado. Né? Porque a faculdade ela era muito mais para te dar uma visão mais ampla de tecnologia, né? Algumas coisas gerenciais do que você ir para o dia a dia mesmo. E uma das coisas que eu acho que é diferencial da transformação digital, tem um dos pontos que você falou que é pessoas. A transformação digital também trata de processos e de tecnologia também. E eu acho que a gente ficava muito focado só na tecnologia, né? Era só entender qual era a tecnologia nova que a gente tinha que implantar, né? Alguém puxava para falar do processo, e aí a gente encaixava a tecnologia no processo, mas não tinha essa visão, que eu acho que é o mais transformador, né? De entender como que essa tecnologia vai afetar as pessoas, como que as pessoas vão olhar para essa tecnologia e usar essa tecnologia e como que isso vai trazer benefício para as pessoas. É isso. Né? E o inverso também aconteceu, né? O Anderson, porque as áreas também que trabalhavam essencialmente em negócio passaram a ter que entender de tecnologia também. Verdade. Isso é cruzado, né? Então, a empresa, por isso que essa frase ficou muito marcada para mim, assim, a empresa é digital. Por exemplo, na Ânima, uma dos nossos princípios diz exatamente isso, tecnologia como competência. Então, a tecnologia não é da área de transformação digital, da área de TI. Ela tem que ser... da empresa. É da empresa. Porque você sobrevive mais, né? Um negócio não se sustenta mais sem tecnologia. Sim. Não tem, acho que eu não conheço nenhum até hoje aqui que não consiga. Mas eu acho que está muito nessa linha. Eu acho que isso ainda eu acho que em empresas grandes como a Ânima, isso já está mais resolvido, né? Em empresas menores, a gente tem visto que esse assunto ainda não está muito resolvido. Então, se você vê áreas onde tecnologia é visto como muito importante, aquela área não funciona sem tecnologia, e algumas áreas que ainda estão perdidas ali. Eu acho que é um custo, né? É um custo. É um custo necessário. Exato. Né? Eu acho que até que as empresas elas têm que entender isso, principalmente as empresas médias, né, e grandes, que não são no nível enterprise, tem que entender que a tecnologia ela é essencial para a empresa inteira, para a companhia inteira funcionar, senão a empresa não existe, né? E até falando de carreira, a gente estava falando aqui antes de começar a gravar sobre São José dos Campos, né? Eu terminei a faculdade lá e eu vim para São Paulo. E um dos motivos para vir para São Paulo foi justamente porque na época, né, a área de tecnologia nas grandes... Porque tem grandes empresas em São José dos Campos também, né? Tem Item, Braer... Johnson & Johnson, tinha Kodak, né, na época, enfim, tem bastante, GM, enfim, mas todas essas empresas, a TI era um departamento. Sim. Que alguém passava alguma coisa debaixo da porta e alguém devolvia algo. E não me instigava, assim, sabe? Eu já tinha esse ímpeto de ser diferente. E aí, meio que caiu do céu mesmo a oportunidade, do céu não, da internet, para ser mais específica, da Vivo, porque eu nem conhecia, né, que uma empresa de telecom poderia ser tão pioneira em tecnologia, porque eu acreditava que a Vivo era a loja lá, né, que vendia celular e tal. E aí, quando eu tive a oportunidade de tocar, eu conheci esse outro lado da TI como proporcionadora do negócio.
não o inverso, né? É um custo, é uma linha de custo. É uma linha de aqui. custo, Perfeito. Então foi um período bem bacana de conhecer essas ondas, né? Como eu falei, desde quando a gente era mais executor até virar essencial para o negócio. Legal. E você citou vários benefícios, né, que a transformação digital traz para o negócio no meio da sua fala. O que você entende que são os principais benefícios que a transformação digital traz para o negócio e que tem que ser a busca dos profissionais que estão trabalhando com transformação digital? Olha, acho que eu posso elencar vários aqui, né? Então, começa desde a experiência do cliente, porque ela muda bastante, né? Quando falo cliente final, né? Quem a gente vai atender de fato. No nosso caso, a gente chama até de estudante, nem só do aluno. Por quê? Porque eu tenho um candidato também. Cara que ainda nem é aluno. Nem é aluno. E aí, eu ter uma experiência, principalmente quando você fala em larga escala, pensa em 18 marcas operando no Brasil de norte a sul, eu preciso dar uma experiência condizente, né, para esse aluno. A gente tem um caminho longo ainda, porque até eu troco muita ideia com outras pessoas do segmento de educação. O segmento tá um pouquinho assim para trás em relação a outros segmentos, né, que estavam caminhando, e a gente estamos aí na luta para conseguir fazer virar, como tem outros também, né? Sim. Mas eu acho que a experiência é o ponto mais sentido, né? Logo de cara, obviamente isso reverbera nos resultados de negócio, mas tem outra revisão de processos, eficiência, né? Todo o olhar data-driven, né? De trazer a visão, tomar decisões baseadas em dados. Quando eu cheguei na Ânima, era pouco que se usava dados para tomar decisão, era muito no feeling, né? Como é uma empresa que veio de uma visão mais empreendedora, o empreendedor, né, meio de startup, tem disso. Não, vamos no sentimento, vamos no tal. Sim. Quando você passa a ficar grande, isso já fica difícil, né, de conseguir tudo no feeling. Você precisa desses dados. Perfeito. Então, não à toa, né, a gente está investindo bastante aí nos últimos tempos, mas tem um caminho largo. E dentre outros, né, aí tem a própria linha de novas receitas também. Então, tem iniciativas que eu toco também que estão relacionadas a novas linhas fora da visão tradicional que tecnologia viabiliza essa linha de novas receitas. Então, você consegue pensar nessas novas receitas, né? Você veio da Vivo. A gente tem como um cliente nosso uma grande empresa de telecom também, que você fala, putz, telecom, ok, então ele tem fibra para internet, ele tem telefone celular, ele tem TV a cabo, né? Só que a transformação digital e você começar a trabalhar com esses dados, usar os dados para tomar decisão, começa a trazer outras oportunidades, como até você vender os seus dados para que outras empresas tomem decisões melhores também, né? Então, são linhas de negócio que não tem nada a ver e são bem importantes mesmo. Eu passei com o Telecom um movimento interessante ali de que Telecom cresceu primeiro, assim, na parte forte de infraestrutura, que aí foi gerando os negócios que lá a gente chamava de a segunda plataforma, era a parte de infraestrutura, né? Então, crescendo até atingir... O Brasil não é pequeno, né? Então, enquanto a gente falava em 4G ou 5G nos grandes centros, tinha lugar que estava no Edge, no Brasil ainda, né? Então, tem que a gente chamava de segunda plataforma. A terceira plataforma era de serviços em cima da infraestrutura. Aí estamos falando de telefonia e tal. Só que chegou num dado momento que não adianta você vender mais dados, né? Você não tem mais como por onde crescer. Vocês acompanharam ali, vamos falar do celular, né? As pessoas... Era raríssimo alguém ter o celular. Vamos pensar lá na época. E não é tão longe isso, hein, gente? Não é. Era raríssimo alguém ter. Aí depois começou até hoje você ter as pessoas... É comum cada pessoa ter 2 celulares. Você vai crescer mais que isso? Não. Você vai contratar mais dados? Não, ao contrário. Você chega até a achar que isso é um problema. Porque a partir do momento que você oferece mais e você não usa, opa, eu tô pagando pelo negócio que eu não uso? Entendeu? Então,
a companhia precisou se reinventar. Sim. E aí, obviamente, veio outras tecnologias, como o VoIP, né? Veio a entrada da WhatsApp, Skype, e por aí vai, outras formas de se comunicar. E você vai perdendo o mercado. Então, se a companhia não reage, não tem. Aí foi aí onde entrou a quarta plataforma, que são os dados. Então, trabalhar com os dados, além de falando da própria riqueza de trabalhar com os dados em si, né? Sim. Que é você monetizar em cima das... Pensa numa base. Hoje a Vivo tem 110 milhões de clientes. Cara... Vocês que trabalham com dados, o quanto isso é rico. Todo o tracking da pessoa tá no celular hoje. Exatamente. Você tem praticamente a vida inteira ali. Então, saber trabalhar com isso já era um baita mina de ouro. Só que foi além disso. Então, além de eu ver, poxa, que outros serviços aí entra a parte de conhecer. Eu posso oferecer que está conectado com o meu core. Foi aí que até na época mudou o slogan, né, da empresa de digitalizar para aproximar. Então, eu forneço soluções que conectam com... Sim, eu faço todo o investimento em infraestrutura ainda, eu sou o dono, detenho, tal. Mas eu tenho muito mais serviços em cima disso. Então, é bacana ver essa transformação. E eu vi, assim, sei lá, vamos dividir metade do tempo, né? Até antes da pandemia. A receita era 80% em cima de voz e tal. Hoje voz é commodity. Sim. Quanto você usa? Voz é verdade. Não, você quase não usa. Quanto você usa? Você vai ligar pra alguém, você liga pelo WhatsApp. Praticamente. Ou nem liga, nem liga, né? Você pegar a geração mensagem. Z, nem liga. Eles odeiam. A ligação é xingar. Assim, tá? É um estorvo. É um estorvo, não atender ligação. E depois essa curva se inverteu. A linha de receita passou a ser muito mais em cima de dados e serviços em cima de dados do que tal. Só que você precisa ter uma visão muito ampla antecipadamente, porque é uma construção de anos, não é algo que você faz assim, então amanhã eu vou resolver vender dados, amanhã eu vou resolver, cara, é muito diferente. Aí entra o fator que a gente falou de pessoas. Imagina o cara que tava lá atendendo na sua lojinha, vendendo celular, não sei o que, amanhã você fala, então, vende outra coisa. Agora você não vai vender isso, não. Não, você vai vender agora casa inteligente. Olha o perfil do vendedor. Então, isso eu tô falando do vendedor, pensa em todo mundo que tá por trás, toda a cadeia. Então, é um movimento de planejamento e de focar. E eu acredito que cada vez mais vai ser mais rápido. As empresas vão ter que reagir mais rápido a isso. Porque é muito exponencial, né? Sim. A virada. E você citou um desafio aí, que eu acho que é um dos maiores desafios, né? Que é essa mudança e a resistência à mudança também, né? Nesses processos que vão evoluindo com a empresa. Quando a gente fala de transformação digital, esse também é um problema, né? Nesses seus anos trabalhando com transformação digital na Vivo, agora na Ânima, o que você elenca que são os principais desafios que o pessoal tem que olhar, tem que cuidar, que podem levar um projeto de transformação digital ao fracasso e não ao sucesso? Eu acho que tudo começa com o objetivo. E aí eu falo assim, um objetivo de longo prazo e estruturar bem os objetivos intermediários. Porque como eu comentei, não é uma construção do dia para a noite. Sim. Não é você faz, resolvi fazer transformação digital, amanhã eu tô igual a Amazon. Não é assim. É um processo, né? E uma coisa são os negócios que nasceram, e aí acho que ao longo da minha carreira acho que eu percebi isso, porque chegou num dado momento que o pessoal entendeu, poxa, eu quero ser como a Amazon, como o Nubank. Eu falei, peraí, gente, esses negócios nasceram digitais. Eles nasceram digitais, né? É muito diferente para os negócios que nasceram analógicos e precisam fazer. Aí é onde entra a transformação digital. A palavra em si, né, que começou. Então, assim, o primeiro ponto acho que é o objetivo. Ter um objetivo claro e perseguir esse cara.
E aí entra um pouco, vamos falar de metodologias, né? Acho que metodologia, nem vou falar só de metodologia, mas modos de trabalho. Os modos que a gente trabalhava no modelo mais tradicional da TI, eles eram muito longos, né? Sim, Ciclos muito longos. Sim. E aí, isso colocava em risco todas as vezes, porque aquilo que você... É igual você falar sei lá, fala para o teu filho, né? Segue naquele caminho ali. Ele não vai seguir muito tempo naquele caminho. Você vai ter que uma hora, peraí, volta para cá, tal. Então, quanto mais longo, maior é a probabilidade. E o tempo não é estático. As coisas acontecem, né? Exato. Elas mudam. O concorrente faz alguma coisa, o perfil do cliente muda. Amanhã tem lançamento de outra coisa. Sei lá, vamos pensar 20 anos atrás, quem era supremacia em tecnologia? Estados Unidos, Japão, né, Sim. tal, que saía tal. Hoje, China, Coreia, você imaginaria? Jamais. Então, começa com isso, essa resposta. Primeiro objetivo, segundo, resposta rápida à mudança. Entender que tem mudança e tudo bem, mas eu não posso perder o objetivo. Sim. O objetivo é o mesmo, ele vai continuar sendo o mesmo. Acho que o terceiro é a escolha de parceiros e solução tecnológica. Porque acho que a tecnologia tem... Vou falar da minha experiência aí com grandes empresas, né? Acho que a gente sempre tem a dúvida do buy ou build, né? Eu vou comprar ou vou construir? Porque tudo tem seu pró e contra, né? O que eu acredito muito, principalmente agora, né, é que o que é core, o que é nosso, eu tenho que construir. Sim. O que é do meu negócio, porque eu vou entender bem desse negócio. E isso vai se tornar um diferencial competitivo para você, né? Você Exatamente. construir algo que Exatamente. tá olhando para o seu negócio, da forma que você trabalha, e você vai poder aplicar coisas que são inerentes à forma como você faz o negócio funcionar. É isso aí. E naquele momento, né? Sim. Porque, sei lá, daqui a 5 anos, ou 2, Mudou. 3, pode ser que não. Cara, eu não sou o melhor nisso. Então, tem gente fazendo melhor. Então, vou trazer. Então, entender que isso faz parte do jogo, né? Eu falo que em tecnologia você não tem emprego só se você não quiser, porque vocês sabem disso, a gente junta, a gente faz full stack, depois a gente vai lá e modulariza. Full stack, modulariza. É a vida inteira fazendo isso. E aí, porque se você entende esse jogo, você sabe que é situacional. Você está construindo aquela solução para aquele momento que ela vai te servir. Sim. Quer dizer que aquilo está estático? Não. Então, e aí, assim, que eu acredito, voltando, né, é que o core a gente deve construir, mas sem escrever em pedra, porque amanhã pode ser que tenha um colega que está fazendo melhor. E o que é solução mais commodity, né? Tipo atendimento em qualquer lugar. É até o contrário, porque aí essas soluções, elas podem impulsionar você estar mais atualizado, porque esse é o viés do construir, né? É o viés contra do construir. Como não é o seu core, você não acompanha o ritmo de crescimento. E aí tende a ficar defasado. E o que eu acho interessante, voltando ao tema de transformação digital, que na verdade é tudo isso, a gente estava falando agora há pouco de dados, do consumo, de venda de dados, como o dado guia a gente para um direcionamento da empresa. Depois a gente passou a falar de sistemas core dentro de empresa, desenvolvimento, e tudo isso no final faz parte da cadeia da transformação digital, né? Tudo isso faz parte do que a gente tem feito dentro das empresas, que as empresas têm realizado para buscar eficiência, buscar venda. Toda esse... Né, seria um monte de blocos, um monte... Aqui veio o nome de tecnologia, mas veio toda essa divisão que é feita em tecnologia e nas áreas de negócio para realizar mesmo a transformação digital e trazer essa vantagem competitiva, né? Exatamente. E aí eu acho que para fechar, assim, não digo nem como base, o envolto disso tudo, né? O embrulho disso tudo são as pessoas. Se as pessoas não entendem o propósito, para que é aquilo, eu sempre falo do contexto, né? Sempre falo muito isso com a minha equipe. Quando você pode pedir pro júnior, pro cara do suporte que vai codar lá e tal, explica por que ele tá fazendo aquilo.
Qual que é o contexto, né? O que a gente quer atingir? Por mais que ele vai fazer, não, ele só vai mudar o código, o botão daqui para direita. Mas ele precisa saber. Porque e aí rola um processo também de convencimento, porque as pessoas precisam acreditar, né, naquilo para ela acontecer. Porque acreditando, elas vão saber, vai dizer assim, poxa, aquele processo que eu estava fazendo da forma analógica não é a melhor forma de fazer a forma digital. Aquela forma tal, blá, blá, blá. E também entra a capacitação, obviamente, né? Eu tava numa reunião de manhã falando sobre IA, né? Que é o tema da moda, a hype do momento. E eu recebi uma pergunta, né? E o nosso CIO lá cara, onde vocês botariam dinheiro hoje se pudesse dar dinheiro para investir em IA? Falei, em capacitação. Sim. Porque começa que o negócio não sabe nem pedir para mim a forma como que é. Então a gente estava justamente discutindo isso, e olha que somos uma empresa de educação, né? Então é mais do que obrigação fazer isso, em como levar essa capacitação para que as pessoas entendam, isso é contínuo, né? Porque a tecnologia é rapidíssima, né? Exponencial, como eu disse. Então é colocar a junção dessas duas coisas: contexto, propósito e capacitação. Essa questão do contexto eu acho muito interessante você colocar, porque todo mundo, eu acho que já viveu e já passou por projetos que, assim, você não entendia o contexto do que estava fazendo, você não entendia o objetivo final, você só estava lá fazendo um código, alterando um botão, né? Fazendo uma base de dados, não importa, né? E eu tava pensando aqui no passado, eu acho que eu já até contei para você essa história, que eu trabalhava numa indústria e o presidente veio com uma grande ideia. Ele mostrou a ideia dele, né, pros diretores, ninguém comprou a ideia dele, e aí ele falou, não, eu vou fazer. Então ele contratou um time, eu tava nesse time, e ele foi lá e falou, vocês fazem isso, 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 e a gente trabalhou nesse projeto durante mais de um ano. Foi mais de um ano trabalhando nesse projeto, até a entrega final. Durante esse um ano, eu não entendi o que eu tava fazendo. Como que uma pessoa vai fazer bem feito um negócio que não sabe para que tá fazendo, né? Isso foi bem no começo da minha carreira. E é interessante, né? Porque assim, se a pessoa conhece o objetivo, conhece o porquê que ela tá fazendo aquilo, qual é onde a empresa quer chegar com aquilo, ela pode trazer ideia, pode trazer novidade, ela pode colaborar mais com aquele processo, né? Com certeza. E eu acho que essa questão de dar esse conhecimento, dar o contexto para a pessoa é importante também. Nunca tinha pensado nisso. E eu acho que é até interessante isso, quando a gente fala do contexto, capacitação, e a transformação digital está ligada a 100% das pessoas, a gente tem um fator que é resistência, né? Resistência. Porque assim, muitas áreas que são compostas por pessoas, elas têm uma resistência a qualquer tipo de transformação. Né? E a digital... Mudança, né? Mudança. E a transformação digital, se ela acaba assustando no início, parece que vai tirar o emprego, parece que vai... poxa, eu faço um processo analógico, vamos transformar isso em automático e o que eu vou fazer depois disso, né? Exato. E eu acho que quando você contextualiza... acredito, né? Quando a gente contextualiza, quando a gente explica, quando a gente passa o conhecimento e a pessoa também começa a absorver esse conhecimento, a questão da resistência a gente começa a diminuir. Eu não falo que tira, porque ainda acaba, mas você vai diminuindo para a pessoa te ajudar no dia a dia também. Eu acho que ela se sente parte. Legal. Então, se ela se sente parte da transformação, ela com certeza, a barreira da resistência você ela abre a porta também, ela né? abre a porta. Eu também acho. Faz toda a diferença. Faz. Eu acho que assim, pensando em áreas, e aí se alguém ouvir isso de áreas que eu trabalhei, não fique bravo comigo, mas é um fato, né? Pensando em áreas de empresa, assim, que eu acho que são mais resistentes à mudança, geralmente são áreas financeiras. Sim. E todas as vezes eu tive a forma de driblar, foi com muito gogó, muito contexto, e quando eles se inseriam. Faziam parte. Quando fazia parte do projeto. Esse era um momento chave na linha do seu raciocínio ali que você estava trazendo. Acho que quebrar a resistência é trazer para o jogo. Sabe aquela história de você falar de juntos, não pode com seus amigos juntos a eles? Sim. Bem isso. Sim.
Então, Então tem uma linha muito articuladora, né? Você vê que a gente não está falando nada de tecnologia. Não, nada. Estamos falando de... hoje fala de power skills, né? Mas são todos relacionados a competências. Sim, Competências. Que a gente chamaria de soft skills lá atrás. Exatamente. Então essa tem que ser uma preocupação do líder, né? Ele tem que promover essa visão mais clara, ele tem que prover essa estratégia, incentivar essa cultura mais de inovação, né? E tem que apoiar todo o time durante a mudança, né? Senão isso não funciona. Tem mais alguma coisa no papel desse líder de transformação digital que ele tem que tomar cuidado? Eu acho que, além disso, acho que está muito conectado aos resultados que a empresa precisa alcançar. Porque tem... acho que esse é a dica de ouro, eu diria, né? Porque, às vezes, é muito comum em tecnologia a gente se perder dizendo assim, cara, esse aqui é o caminho certo e eu vou só no caminho certo. Do tipo, aquela é a the best solution do momento, né? Aquilo às vezes custa caro, Sim. Aquilo às vezes leva tempo, que é um tempo que o negócio não pode esperar. O negócio, né, da empresa, o caixa, é o básico ali para manter saudável. Então, é muito comum, acho que líderes se perderem desse propósito. Até métodos, né? A agilidade caiu de descrédito por isso, na minha opinião, né? Antes de falar do assunto de mulheres, ali eu ia muito para fóruns de discussão sobre agilidade, né? E eu acho que foi isso que se perdeu, assim, no meio do caminho. Esqueceu, o método ficou mais forte do que o resultado. E no final, a gente não pode esquecer o que a gente está, né, nas grandes companhias, ou que seja nas menores. Estou ali para remunerar o acionista, né? Estou ali para remunerar o dono, estou ali para tal. No final é isso. Tem um propósito, óbvio, né? Como eu vou fazer isso? Para o quê? Aí, beleza, está conectado com o propósito. Mas no final é isso, né? Para uma empresa se manter operante, básico. E aí, acho que esse é o ponto-chave para mim, né? Acho que como eu trabalhei na Vivo, as empresas, é uma empresa muito grande, você é mais setorizado, né? Você atua no seu miolo ali, do que você é responsável, e faça bem aquilo, né? Acho que é isso que você é cobrado. A mudança que eu senti, né, indo para a educação, por ser uma empresa um pouco menor, né, em relação, e também por vir de uma empresa em crescimento, né, que veio de uma empresa com aceleração ali, com uma visão mais empreendedora, foi me conectar mais a essa realidade, né, do negócio, de falar sobre caixa, de que a receita não está entrando ou que os custos estão aumentando, as despesas estão ali e tal. Você cria muito mais essa consciência, coisa que nenhuma faculdade tem até hoje. Ninguém te ensina isso, ninguém te ensina. Então você precisa, no máximo eu fiz duas pós-graduações de negócios, né, para entender um pouco melhor isso. Mas eu vou te dizer, eu só tive, acho que a consciência real disso quando eu teve na época eu fiz pós na FGV de gestão empresarial, e aí eu queria exercitar isso. Aí meu marido tem uma empresa de perfuração de poço artesiano, nada a ver, bem, e é familiar, e eu falei assim, deixa eu praticar na sua... E aí a minha missão era arrumar o caixa, né? Organizar DRE, essas coisas assim, então pensar na todo, né? Como se fosse uma consultoria ali. E foi ali que eu saquei, assim, gente, é isso, né? Não adianta eu fazer a tecnologia, vai viabilizar, mas eu preciso estar muito conectado no resultado de negócio. Porque eu posso tomar, inclusive, decisões erradas. Sim. De que, eu quero fazer o perfeito. O perfeito, às vezes, o negócio não vai ter esse tempo de esperar o perfeito. Não vai ter o tempo de esperar, não vai ter o dinheiro para pagar o perfeito. Não. Exatamente. Então, eu acho que é complexa, né, essa escolha. Uma escolha bem complexa. E ela como eu disse, é situacional. Mas se você entende o jogo, e eu acho que você não faz nunca isso sozinho. Nunca. Se algum profissional de tecnologia falar que sabe tudo, já tá errado.
Eu falo que é bem assim, só sei que nada sei. Você não sabe nem o que está acontecendo hoje, o que vai... Não. Você não... Todo dia muda. Todo dia você muda. acorda defasado. Todo dia, e por isso que você não pode tomar essas decisões sozinho. E aí, quando eu falo, não é só com o seu chefe ou jogar para alguém, né? É você tomar essa decisão considerando todos os aspectos, naquela visão bem coletiva mesmo, que o Design Thinking traz, né? De quanto mais multidisciplinar você tiver, menor é a chance de errar. Então, a partir do momento que o líder entende isso, e aí talvez a gente entre no tema de diversidade, como isso ajude, tem maior a probabilidade de você tomar uma decisão mais direcionada. Legal. Antes de entrar no tema de diversidade, eu tenho uma coisa que a gente sempre fala aqui no Jump Talk, que é a gente sempre tenta levar para o pessoal que está entrando nesse mundo de tecnologia ou quer se preparar algumas dicas, né, que um profissional com já muita experiência, né, adquiriu, né, de conhecimento e que você acha que é importante para alguém que está começando. Uma pessoa que está começando a olhar para a transformação digital, que quer aprender, que quer botar isso em prática. Qual é a principal... Você já citou vários, mas qual é o principal conhecimento, qual o principal conhecimento que essa pessoa tem que buscar, né? Eu acho que assim, uma boa... Eu ainda acredito, embora tenha gente que não acredita mais, uma boa fundação, né? Acho que você conhecer conceitos é importante, porque em algum momento você sempre recupera isso. Sabe quando eu falo conceito? É lembrar que software, transformação digital, enfim, tal, é entrada, processamento e saída. Exato. Sabe? Parece óbvio, mas às vezes a gente se perde. Como eu falei, né? Tanta siglinha que vai surgindo que aí você não sabe, cara, no final é software, né? Sistema que tá para resolver um problema ou uma oportunidade ou uma necessidade. Lembra desse fundamento. E a segunda dica acho que eu daria é sobre... que eu acho que eu descobri... Acho que eu daria duas. Eu descobri um pouco tarde... acho que meus líderes tentaram me avisar um pouco antes, mas a maturidade não deixou. Assim, acho que relacionamento, acho que é um ponto network, né? Mas acho que mais que network é criar pontes mesmo, né? Em diferentes ramos, pessoas, até porque quem entra em tecnologia tem a tendência de ser mais introspectivo, mais lá. E mesmo para o desenvolvedor, cara, hoje você faz tudo de forma com pré-review, em plataformas colaborativas, né? Em sistema open sempre. Source. Por quê? Porque ninguém é dono da razão. Amanhã surge alguma coisa, tem sempre alguém pensando algo e tal. Então eu acho que esse seria o segundo ponto, assim. Acho que cultivar relacionamentos no seu modo mais confortável. Tem gente que vai ser atrás da tela, tem gente que vai ser no tete-a-tete, tem gente que vai ser na mensagem. Então, tudo bem, tá tudo certo. Não tem certo e errado. Até porque acho que a régua da tecnologia, ela é larga. Acho que eu falei isso para um primo que estava iniciando a carreira, e aí eu comentei, eu lembro que eu chamando ele em casa para falar, deixa eu te contar uma coisa, olha, você está fazendo TI, mas a tecnologia você vai daqui a aqui, você pode escolher, né? Quando eu falo dessa régua, é a régua do o mais escondidinho possível, né? Que é o desenvolvedor, o cara ali que tem pouco relacionamento, até o que você tem. Isso se conecta com o terceiro ponto, que é sobre autoconhecimento. Então, quanto mais você conhece quais são os seus pontos fortes, o que você ainda precisa desenvolver, ou que é sua fraqueza mesmo, que ninguém nasce bom em tudo. Ninguém nasce bom em tudo. Então, mas você nasce com alguns talentos. E geralmente é aquilo que você não percebe. Você faz, aí o pessoal fala, pô, você faz esse negócio rápido, você faz bem e tal, não sei o quê, mas pra mim é tão fácil. Isso é talento. Isso é talento. Então, geralmente, a gente demora para perceber, né, isso. E aí, acho que tem um papel do líder, né, de fomentar e tal, mas eu acho que, para mim, essa acho que é a dica de ouro. Quanto mais você conhecer,
se conhecer, mais você vai tomar as decisões corretas em relação à carreira, a caminhos. E o técnico, cara, essa é a parte mais fácil, entre aspas, mas assim, desde os ensinos regulares eu gosto bastante para fundação, né, ali para aprender e tal. Mas a forma é botar a mão na massa, que esse é o básico. E eu acho que a forma de interagir, né, que inclusive a geração mais nova tem, esse compartilhamento. E aí eu colocaria esse que conecta com o que eu falei de relacionamento. Exato. Compartilhamento tá em diferentes fóruns, diferentes pontos de vista, te ajudam a formar. Tudo que eu tô falando aqui, eu tô lembrando de diversas pessoas e interações e que eu ouvi, que eu tô empacotando e transformando no meu modo de fazer, de falar aqui. Então, todos eu lembro de alguém por detrás daquilo que eu tô falando. Então, eu acho que é isso. A gente passa a ser um conjunto de... que você dá a sua carinha, né? A carinha sua personalizada. Perfeito. E aí, fechando um pouquinho o tema da transformação digital, eu queria voltar a falar da Ânima, né? Tá. A Ânima é uma das maiores organizações, né, empresas de educação do Brasil. Como que você vê o papel da transformação digital nesse setor da educação? Porque, assim, ele é um setor que, nos últimos 4 anos, sofreu uma transformação gigantesca, né? Se você vê, a gente já atende empresas de educação desde 2015, né? Você vê o que eram as empresas de educação, e aí eu tô falando mesmo da jornada do aluno, da experiência do aluno, né? Da forma como como as empresas ofertam o serviço para o aluno, ofertam o conhecimento para o aluno, né? E como que ele interage com a empresa. Aconteceu uma mudança muito drástica lá em 2020 com a Covid, né? Você tinha uma série de instituições que não tinham nada de tecnologia, né, nessa jornada, nessa experiência com o aluno, e que chegaram do dia para a noite, tiveram que mudar tudo, né? Isso aí. Tenho que ter aula hoje eu tenho que ter aula virtual. Ontem o professor não sabia dar aula virtual. Como que você enxerga que a transformação digital ela pode ajudar a área de educação? O que você vê ainda de melhorias que a área de educação pode ter no futuro por conta da transformação digital? Olha, acho que a Ânima foi muito sagaz, assim, né? Porque acho que por ela ter essa veia empreendedora desde a sua origem, né? Pelos sócios, quando eu cheguei bem no pós, né? Ali da pandemia, e eu lembro da CIO que estava antes, que era a Patrícia Magali, né? Me contando um pouco da história. E, inclusive, esse crescimento, né, dela ter feito a aquisição do Grupo Laureate, que era um grupo grande, né, americano e tal, teve muito a ver com essa sagacidade de olhar ousado, eu diria, assim. Enquanto eu estava, por exemplo, vou dar um exemplo, eu estava discutindo, tentando convencer os executivos que cloud era importante migrar para cloud, a Ânima já tinha feito. Sim. Então, isso foi fundamental para quando aconteceu a pandemia. Porque quando precisou ir para casa, né, obrigatoriamente todo mundo, a Ânima não parou um dia sequer de aula. Então, foi praticamente um golpe de mestre ali, frente aos concorrentes. Quer dizer que ela está tranquila? Não, muito pelo contrário, porque da mesma forma que isso aconteceu, os concorrentes também começaram a fazer. Sim. E chegam rapidamente, vocês sabem como é, né? Hoje é uma coisa muito fácil, né, de se tornar. Então, o nosso desafio tem sido a busca de como se diferenciar usando a transformação digital como linha estratégica. Então, o investimento atual a gente optou, a nossa plataforma de LMS é nossa, né? E a gente tem investido bastante em iniciativas de IA em cima dessa plataforma, não só na plataforma, mas em outros pontos da jornada do aluno, né, também, do estudante, para que a gente consiga usar a tecnologia ao favor. Mas acho que assim, sempre está conectado às tendências de mercado e a gente conseguir inserir, né? A vantagem que eu vejo, que é uma das vantagens falando tema pessoas, né, em transformação digital,
que a Ânima tem é a abertura. Né? Então, pensando em abertura, tudo que a gente traz assim é dificilmente negado, a não ser que não tenha como investir mesmo, né? Mas isso traz uma possibilidade de experimentação, mas tudo que tem experimentação tem risco, né? Envolvido também, que pode ser certeiro ou não. Então, acho que nesse momento onde a gente está com a transformação da educação acontecendo, pensa que a gente saiu do modelo totalmente presencial para drasticamente virar para um modelo online num período ali da pandemia, e aí com a retomada a gente está voltando a espelhar muito o mercado de trabalho, que é o híbrido. Sim. As pessoas não querem mais voltar para a sala de aula todos os dias como era tal, mas também não querem ficar longe desse encontro presencial. Porque essa relação aqui que a gente está tendo é importante também. Inclusive para a formação como sociedade, como pessoas. Então, tem diversos estudos sobre isso, né? Por exemplo, tem no último HSM+, né? Que é um evento que o grupo faz ali. A gente trouxe uma estudiosa, não vou lembrar o nome dela, mas veio dos Estados Unidos, dizendo que nos Estados Unidos as escolas de ensino básico já tiraram totalmente acesso a celular, iPad e tal. Por quê? Porque já tem estudos mostrando que a falta de interação humana veta a criatividade, veta um monte de coisa. Assim, ela ajuda para umas coisas, né? Ela aproxima quem está longe, mas tem esse outro viés. Quem tá perto. Distancia quem tá perto. Então, e essa riqueza, né, da interação, ela é bem importante. Então, a gente está no momento desse equilíbrio. Mas existe uma ânsia do mercado, né, trabalhar muito forte o EAD. E aí, no caso da Ânima, a gente trabalha com posicionamento de ensino de qualidade. Então, esse equilíbrio, né, em manter as operações com negócios que se falam, mas que a gente mantenha o nível de qualidade, é o desafio do momento, né? A gente aposta muito na empregabilidade. Então, conectar. Porque quem quer fazer universidade, eu quero estar empregado. Sim, exato. É isso. Então, essa é a nossa aposta principal. Vocês têm a Ânima tem um projeto muito bacana, né, de integração com empresas, com que AWS, é os OCs duais. Exato. Isso aí. Muito interessante para quem está buscando uma universidade olhar para esses diferenciais também. A gente tem um hall grande já de parceiros, acho que mais de 300, que os estudantes podem fazer durante projetos reais, né? Dessas big empresas. Imagina você fazendo um curso de comunicação e já podendo fazer um projeto com a Bandeirantes, com a Band. Isso é real, isso acontece lá com os nossos cursos. Tanto que a gente tem um dos índices... foi até uma pesquisa recente que a gente fez com os egressos, né? Acho que se for olhar mercado, os alunos conseguem 30% dos alunos conseguem até 3 anos entrando na formação. O nosso índice está em 70%, mais ou menos. Então, isso tem um pouco a ver com... Lógico, eu tenho algumas coisas ali para refinar, né? Mas traz uma indicação importante que investir na educação de qualidade... e aí a gente aposta muito no uso da tecnologia para isso, né, também, mas com esse lado humano, né? Esse lado humano a gente acredita que não pode perder, entendeu? Na interação. A tecnologia vem para apoiar, não para distanciar. E o que você vê de tendência de tecnologia que pode apoiar e pode moldar aí a educação no futuro, né? A gente ouve muito falar de hiperpersonalização para a educação, lifelong learning, né? Um outro termo que a gente ouve muito falar.
uso de experiência mais imersiva. O que vocês da Anima estão olhando para o futuro? Então, se você fosse me perguntar 1 ano, 2 anos atrás, o pessoal falava tudo era metaverso. Era. Aí flopou. Aí flopou. Aí, assim, tem a parte de IA, né, que a gente tem usado, sim, mas, assim, a gente acredita muito no professor como protagonista. Tá. A gente é uma empresa de mentoria, né? Então, a gente tem um corpo de professores muito importante. Então, o que a gente dá são ferramentas para esse professor consiga ser o mais produtivo possível. Outra aposta tá, sim, em hiperpersonalização, e quando pensa em hiperpersonalização, não só do atendimento, né, ou do processo de compra e venda, mas também do ensino, tá, né? Na nossa vertical de medicina, que é da Inspirali, já tem experiências imersivas que o pessoal usa VR e XR para medicina, né? Então, que isso já é uma realidade. Sim. Já é uma realidade. Mas, assim, pensando de forma geral, acho que são esses 3 conjuntos. Lifelong Learning já não é de agora, é de um bom tempo que a gente acredita também. O que a gente precisa apostar bastante é em organizar toda essa estrutura, que é grande, para a gente aproveitar o poder das marcas, né? Porque, queira ou não, as marcas estão próximas da necessidade daquela região, né? Ela interpreta, é muito diferente o que uma região sul do Brasil precisa para uma região nordeste. Para quem não conhece a Anima tem várias marcas que são regionais, né? Sim. Tem uma marca que só tem lá no Nordeste, uma marca que só tem no Sul. São 18 marcas, assim, no total. Então, a gente tem... E entender essa regionalidade é uma das apostas que a gente tem aí para curto prazo, inclusive, né? Tá cada vez mais conectado ao que aquela região precisa, né? Que profissionais ela precisa, que tipo de capacitação e o que os alunos buscam ali, com sua característica. Não, perfeito. E aí, para a gente finalizar a conversa, não menos importante, né? Uma parte que eu acho muito importante, a questão... Eu comecei a trabalhar na área há mais de 20 anos também, e assim, eu lembro o primeiro projeto que eu trabalhei com uma mulher, e não foi nos meus primeiros anos de carreira. Demorou uns 3, 4 anos até eu estar num projeto que tinha uma representatividade feminina ali, né? E eu sei que você, né, tem até palestras que você participou do LinkedIn, né, que eu achei bem bacana, falando um pouco sobre essa representatividade feminina na área de tecnologia, né? Por que você acha que é desafiador ainda hoje para mulheres essa área de tecnologia? Eu tenho um livro, agora eu esqueci o nome, que é um livro que fala muito sobre o Vale do Silício, né? E a cultura machista que você tem lá no Vale do Silício. E eu acho que isso meio que se propaga, né, para muitas empresas. Como que você entende isso e o que você vê de mais desafiador para vocês mulheres? Eu puxo, inclusive, antes de chegar aqui, eu estava conversando, a gente formou uma guilda de inclusão e diversidade, né, para discutir sobre isso. Começou pequenininha e foi ampliando essa discussão, não só para falar sobre mulheres, mas outros grupos minorizados também. Eu confesso que quando eu entrei para me letrar, assim, para entender até como falar, né, sobre isso, porque chegou uma época de hype ali, né, em cima disso, virou indicadores de empresa, blá, 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 blá. Eu falei, cara, eu não quero entender a essência, né, disso tudo. E uma das coisas que eu aprendi passado, acho que quase 2 anos, né, que a gente tem discutido com esse grupo bem heterogêneo, e aí acabou se expandindo agora para fora também, né, tipo as palestras que teve no LinkedIn, é que tudo é estrutural. Então, se você for pensar, a mulher não tem pouco tempo que a mulher era dona de casa. Minha mãe é. Então, tudo começa lá da pré-história, que o homem saía para caçar, a mulher para cuidar das suas crias. Então, cada um tinha sua função.
Então, pensa esse processo, e aí veio da minha geração, principalmente, né, a geração Y, veio para tentar, tipo, não, a gente queimou sutiãs aqui e agora vamos pra luta, né? Então, eu tenho que ter a minha independência e tal, que trouxe outras consequências, né, obviamente, que aí acho que as próximas gerações vão tentando consertar, mas pensando na tecnologia, quando eu entrei na faculdade, eu fui a primeira turma que abriu, porque eu fui criada em Caraguatatuba, no litoral norte. E foi a primeira turma que abriu de sistema de informação no litoral. 80 pessoas se inscreveram. Acho que 10 ou menos eram mulheres. E quem se formou? 2. Então, assim, nem eu me formei lá, fui me formar em outro lugar. Então, mas... E aí, quando eu pergunto hoje, como é que tá hoje? Não mudou tanto. Essa é a principal frustração, né, que a gente tem. Então, o que começa é por um lance estrutural, que, cara, isso foi crescendo, foi tendo acesso e tal. Era raro você ter esse tipo de interação que a gente está tendo aqui com mulheres, até pouco tempo atrás, não estamos falando de muitos anos. Mas eu tive privilégio de ter muitas líderes mulheres ao longo da minha carreira. Eu acho que eu aprendi muita coisa com elas nos prós e contras do que o mundo corporativo traz. E é um mundo predominantemente... Então, assim, existe aquela história, né? Vale do Silício, a formação. Meu próprio pai falou, quando eu fui escolher fazer, ele falou assim, isso é profissão de homem, o que você vai fazer? Lá, né? Porque era analista de sistema, lá no Guia Abril do Estudante. Assim... não tem problema. Eu falei, eu gostava de jogar futebol, gostava de empinar pipa, porque eu não posso fazer uma profissão de homem também? E tudo bem. Mas era mal visto, né? Principalmente e tal. Então, essas coisas que parecem pequenas, elas não inibem as mulheres, né? Às vezes de você, por exemplo, uma fala de um pai assim, de falar, poxa, se eu não fosse tão rebelde, talvez não teria ido, né? Era um a menos na linha. Então, eu acho que essa começa pela questão estrutural, passa pela consciência. Então, eu não tinha consciência até pouco tempo atrás, quando eu comecei a discutir, né, com esse grupo, que eu fazia parte de um grupo de minoria, que é o que a gente fala do exercício do pescoço. De olhar assim, tá, numa sala, quantas mulheres... Que eu vi a Jéssica apontando pra ela ali. A gente vai gravar um podcast depois. Ela sempre fala sobre isso. Quantas mulheres tem nos ambientes? Eu vira e mexe, vou representando o meu CIO em algum encontro, né, de tecnologia. Toda vez eu sou a única ou tem mais uma. E quando eu sou a única, eu sou confundida com a pessoa do staff, que tô ali organizando o evento. Então, assim, primeiro começa por você ter consciência. Eu não tinha essa consciência, eu odiava ouvir falar de cotas. Isso aqui é destinado para mulheres, esse aqui, tal. Porque eu não entendia toda essa visão estrutural. A partir do momento que eu passei a entender, eu passei a não militar. Que eu também não gosto disso, porque eu já cheguei a ser... convidada para posições por eu ser mulher. Eu me senti muito mal por isso. Muito mal. Eu não gosto disso. Eu gosto de ser reconhecida como. Mas, a partir do momento que você entende, né, que isso acontece, você pode ajudar outras mulheres que estão vindo lá de trás para poder saber lidar com essas situações que eu não soube lidar. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bobo, tá? Que fala assim, quantas vezes eu não ouvi, nossa, é bom, né, lidar com você porque parece que você não é homem. Você parece homem. Você parece homem. Você parece homem, porque, não... Ou já ouvi de chefe mulher, inclusive, dizer assim, não, eu contratei a Vanessa, eu queria um homem pra posição, mas eu contratei a Vanessa porque ela discute igual homem. Isso não é elogio, entendeu? Mas eu achava tranquilo, normal, tudo bem. Que legal, estão me elogiando. Mas não é. Quanto isso não pode... Nesses grupos de discussão, tava conversando com as meninas mais novas ali, quantas vezes elas não se sentiram... Elas se sentiram menos feminina por frases assim. Sim. Entendeu? E você não precisa abandonar a sua feminilidade,
para ser uma executiva de sucesso. Entendeu? Da mesma forma que, se a sua orientação sexual é a outra, tudo bem, não tem problema nenhum. Da mesma forma, uma coisa, outra coisa. Então, o que eu acho que eu passei a fazer cada vez mais é criar essa consciência nos homens que estão ao meu redor. Seja com meu marido, seja com meu filho, que eu tenho um filho de 4 anos. Também me preocupo em levar embora ele não entenda nada agora, mas levar essa educação para ele, né, de respeito, seja com os meus colegas de trabalho, trazer essa consciência. Graças a Deus eu tô num ambiente aqui super tranquilo, fair, assim, pensando na empresa. Mas eu já passei por situações em que um cliente meu, num projeto de transformação digital com mais de 300 pessoas envolvidas, que eu estava liderando tanto quanto o meu colega, de o cliente não falar comigo. O que eu falava e o meu colega falava tinha mais valor. Mesmo ele repetindo o que eu falei. Até no momento que eu percebi isso, eu levei ele para vamos almoçar? Deixa eu te falar. Tá. Aí as coisas mudaram, ele passou a me enxergar como uma pessoa que poderia. Então, tem todos esses desafios aí ao longo, e não é vou me minorizar, coitada, tal, não. É trazer para consciência, isso acontece, existe. Então eu preciso, às vezes você não faz por mal fazer o comentário, mas é porque você não sabe, você não sabe a dor do outro, né? Então é importante saber colocar para fora. Acho que foi isso que eu aprendi aí nesses últimos tempos, e quanto mais for compartilhado isso, que não é que é eu que vivo, ou a Thalita que vive, ou fulano que vive, acho que mais a gente vai conseguir abertura, né, para as meninas que estão vindo lá de trás, saberem que é um ambiente confiante, que é para mulher, sim, também. Nada demais. Então, eu acho interessante. O Baroni, famosa produção, falou aqui para mim, o nome do livro é Brotopia, da Emily Chang. E eu achei interessante porque várias coisas que você citou, né? Você falou, putz, eu fui indicada para uma vaga, mas eu sabia que era uma vaga que queriam me indicar porque eu era mulher, né? E eu não gosto. É muito interessante isso, né? Porque se fosse um homem, ele ia. Iria. Fatalmente. Então tem uma culpa que a sociedade... e tem a abordagem também, porque quando fizeram a abordagem, foi assim, não, vai ser uma posição que você vai ter, lógico, não nessas palavras, tá? Mas de forma resumida, você vai ter mais poder, você vai ter que não sei o quê. Falei, opa, peraí, você sabe se é isso que eu quero? Neste momento da minha vida? É poder, é dinheiro? Nem tudo é dinheiro na vida, né? Então, não, porque você tem que aproveitar a oportunidade, porque é vaga para mulher, e não sei o que lá. Tá, mas o que a minha competência, eu trago de competência, vai agregar pro objetivo que você precisa cumprir? Eu sou a pessoa certa para isso? Não sabia responder. Então, não é para mim. Não funciona. Então, assim, eu acho que esse é o lance. E aí, quando você fala o inverso, né? Como porque é importante, né, trazer, justamente para poder dizer isso para você, que a complexidade de como você lidar na contratação de mulheres, ou até como lidar com seu cliente mulher, é muito diferente de como você fala com seu brother. Sim. Ali, entendeu? E aí só quem vai saber dizer é quem vive. E não é só mulheres. Eu tô falando de todos os grupos minorizados. Estamos falando de PCD, estamos falando de pessoas pretas, estamos falando de pessoas trans e por aí vai. E aí você citou uma outra coisa que eu acho legal também, que é a questão da comunidade, né? Você começou a olhar para isso por conta da comunidade. E que comunidades que as mulheres podem procurar? Olha, eu comecei com uma que chama Mulheres Agilistas, assim. Eu vi no LinkedIn, eu achei legal e queria retribuir um pouco, porque acho que eu tinha... quando eu estava para sair, né, da Viva, aquele momento pandemia, aquele momento que eu tinha tido gêmeos ali, estava bem sensibilizada e tal. Eu queria devolver um pouco para a sociedade, né? Tudo
Toda o que eu tinha construído ali, porque eu tinha atingido todos os objetivos que eu queria, pessoais e profissionais. E aí eu encontrei meu casa, porque eu não conhecia ninguém, e aí eles estavam fazendo, buscando pessoas para dar mentoria gratuita e voltada para as mulheres. E ali, nossa, conheci gente sensacional, assim, tanto profissionais mais velhas, né, quanto profissionais mais novas, que a troca foi super interessante, porque quem já deu mentoria sabe, né, você acha que a pessoa, o mentorado é que está aprendendo, mas é o mentor que geralmente aprende mais ali no todo o processo. Então, eu comecei nessas comunidades assim, né, vamos dizer assim, virtuais. E aí, nas minhas interações de profissionais mesmo, eu comecei a abrir esse assunto também, porque às vezes é um assunto meio velado, né? Você não fala e tal. E aí acabei descobrindo, opa, tem coisa aqui, tem outra ali, é minha dor também, e não sei o que lá, tal, e acabou virando uma comunidade, uma coisa chamando a outra, né? Eu acho que é importante esse senso para você entender que você não tá sozinho ali, né? Mas eu particularmente, me preocupo sempre muito com a militância. Ela não pode ficar mais forte do que o propósito. Entendi. Né? É legal isso. Não pode. Porque às vezes, de novo, igual a história de transformação, vamos voltar pro começo? A gente se perde, né? Às vezes fica muito mais, o método fica mais forte que o resultado. A militância fica mais forte do que o propósito de fato, que é trazer as meninas ali. Então, eu sempre me preocupo. Acho que a chave, se eu pudesse deixar aqui para os ouvintes, né, espectadores, não sei, é videocast, né? Seria equilíbrio, assim. Acho que a minha chave é sempre equilíbrio, tanto para a vida profissional como pessoal. Extremos sempre tem algum viés que não dá certo lá na frente. Gostei assim. Isso não quer dizer ser centrão, ser sem opinião. Sim. É equilíbrio. Ser mais ponderado e ouvir, né, também. Ponderado, ouvir e voltar para a origem. Lembra o objetivo que eu falei? O objetivo é você perceber que mais mulheres estão lá. Não é você ir lá e preencher que vou divulgar que meus indicadores têm 50% de mulher. E aí tem um monte de gente que nem está capacitada para isso. Não, ao invés de eu trazer um monte de gente não capacitada para aquela posição, eu vou preparar essas meninas. Sim. Vou dar oportunidade para elas. É isso. Não, bacana. O pessoal tá me cobrando. A gente tá estourando o tempo. Falei demais. Você quer deixar algum recado final? Acho que assim, primeiro agradecer, né, pelo convite. Espero que o papo que a gente teve aqui hoje tenha agregado de alguma forma, né, para quem tá ouvindo. Acho que isso tem a ver com o meu propósito de vida, né, de conseguir devolver tudo que eu recebi, né, das pessoas com que eu interagi, do universo, das oportunidades que a vida me deu. Então, acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje é um meio para isso. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. A gente vai chegar ao fim desse papo, mas eu queria muito agradecer você, Vanessa, por ter primeiro aceitado o convite e ter vindo até aqui. Foi uma viagem longa, teve que pegar a estrada para vir até o estúdio. Para compartilhar esse conhecimento, compartilhar um pouquinho dessa experiência que você teve com a gente. Muito obrigado mesmo. Imagina. Quero agradecer também e falar, olha, muito legal conhecer você, esse lado pessoal também, da pessoa que quer compartilhar, que quer devolver. Você falou uma coisa que eu achei muito legal, devolver, né, aquilo que você recebeu. É difícil pessoas que pensem assim. Muito legal, mas parabéns, muito bom. Tem algum motivo, né, pra gente vir pra essa vida. Exato. O que eu descobri, com muito autoconhecimento, descobri isso. Isso. Compartilhar e devolver. É isso aí. Parabéns, muito bom. Parabéns, muito obrigado. A gente vai chegando ao fim e espero vocês no próximo Jump Talk.